vida em grupo e a determinação cultural ou determinação social do comportamento. O que diferencia, né, que diferenças em termos de processos ou procedimentos, né, ou operações comportamentais e em termos de efeitos, o que diferencia ou como que os processos básicos que a gente já conhece, os processos de reforçamento, os processos de discriminação, como que esses processos básicos eles se alteram, né, quando a gente está vivendo em grupo? Ou seja, como que o fenômeno de grupo ele de alguma forma altera a dinâmica das contingências de reforçamento. Em termos de processo básico, a gente vai ver que a gente vai continuar realizando os mesmos processos. Quando a gente está se comportando em grupo, a gente se comporta com o mesmo corpo, com o mesmo organismo e os processos comportamentais são os mesmos. Só que a dinâmica da vida em grupo impõe algumas mudanças ou algumas variações no modo como as contingências de reforçamento operam sobre a gente. Então, uma das coisas que a gente vai discutir é isso. O que é viver em grupo? O que essa complexidade traz? E como que a análise do comportamento, que ferramentas de análise, né, a análise do comportamento utiliza para investigar o comportamento das pessoas em grupo, né? Porque a gente sabe que, tradicionalmente, a gente estuda a contingência de 3 termos, né, para analisar o comportamento de um indivíduo, ou seja, as condições em que ele se comporta, as ações que ele emite ao se comportar e as consequências que ele produz ao se comportar dessa forma. Então, quando a gente está fazendo uma análise do comportamento de um indivíduo, geralmente a gente está olhando para essa contingência tríplice, né? Essa nossa unidade tende a ser suficiente. Mas quando a gente está discutindo em grupo, a gente vai ver que a gente vai precisar expandir a nossa unidade de análise. A gente precisa de unidades mais complexas que abarquem um fenômeno maior. A gente vai também discutir algumas implicações que a vida em grupo tem do ponto de vista da construção da nossa subjetividade. Então, uma parte da aula vai ser voltada para uma discussão sobre como que parte daquilo que nos define como ser humano, daquilo que nos constitui como ser humano, a nossa individualidade, a nossa subjetividade, alguns processos comportamentais que são tidos mentais ou cognitivos por outras áreas, como que isso tudo é uma construção social, como que consciência é construída socialmente, como que o pensamento é construído socialmente, né? Como que tomar decisões, enfim, vários processos psicológicos, o próprio eu, a noção de personalidade, a noção de self, como que isso se constrói no meu contato com este outro, né? Como que parte daquilo que nos define não é derivado de uma história biológica só, não é que biologicamente houve uma variação e a gente se tornou autoconsciente, ou passou a ter autoconhecimento, ou o fenômeno da consciência emerge como uma variação genética. Não, o que a gente acredita é que houve uma mudança importante no nosso ambiente social, a cultura se desenvolveu, e uma vez essa cultura se desenvolvida, ela cria oportunidades da gente se constituir sujeito no momento que a gente nasce e passa a ter experiências coletivas desse jeito. A gente vai analisar o papel dessa coletividade, o papel desse outro, o papel da comunidade verbal na construção desse nosso mundo subjetivo e na construção de vários processos cognitivos ou psicológicos que muitas pessoas acreditam que é uma mera função do cérebro, né? Então, vou discutir, não é só uma função do cérebro, é uma função do cérebro em relação, né, o cérebro, o organismo, em relação com uma comunidade verbal que nos ensina determinados processos.